Marcel, a criança do número 4, que se encontra no capítulo 8, Expiações Terrenas, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Marcel, a criança do número 4. Em um asilo do interior, havia um menino com cerca de 8 ou 10 anos, em um estado difícil de descrever. Era só chamado como o número 4, completamente deformado por disformidade natural e em consequência da doença. Suas pernas, contorcidas, chegavam ao pescoço. Era tão magro que a pele se feria na saliência dos ossos. Seu corpo era uma inteira ferida e seus sofrimentos eram terríveis. Pertencia a uma pobre família israelita e estava assim havia mais de 4 anos. Tinha inteligência notável para sua idade. Sua doçura, paciência e resignação eram comoventes. O médico que cuidava dele, tocado de compaixão por este pobre ser, de alguma forma abandonado, porque lhe parecia que os pais não o visitavam com muita frequência, tinha muito interesse por ele, com quem gostava de conversar, atraído por sua inteligência precoce. Não só o tratava com bondade, como lia para ele, quando tinha tempo, e se surpreendia com a correção de seu julgamento sobre coisas que pareciam acima de sua idade. Um dia o menino lhe pediu: Doutor, tenha a bondade de me dar mais daquelas pílulas que o senhor me receitou. E por que, meu filho? Respondeu o médico. Já lhe dei o suficiente e tenho medo que uma quantidade maior faça mal a você, respondeu o garoto. Veja, sofro tanto que preciso me segurar para não gritar e orar a Deus que me dê forças para não perturbar os outros doentes que estão ao meu lado. Muitas vezes tenho dificuldades em não perturbá-los. Essas pílulas me fazem dormir e durante este tempo não incomodo ninguém. Essas palavras são suficientes para mostrar a elevação da alma presa a esse corpo disforme. Onde essa criança teria buscado tais sentimentos? Não poderia ser no meio em que tinha sido educada, e por outro lado, na idade em que começara a sofrer, não tinha tido tempo para entender qualquer raciocínio. Os sentimentos eram inatos, mas com tão nobres instintos, por que Deus o condenaria a uma vida tão miserável e tão dolorosa, admitindo-se que tivesse criado esta alma ao mesmo tempo que este corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Sim, é preciso não reconhecer a bondade de Deus ou admitir que existe uma causa anterior, isto é, admitir a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que dele teve piedade. Depois de algum tempo, foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação, 1863. Vocês me chamaram e vim para fazer com que minha voz seja ouvida além deste círculo, para tocar todos os corações. Tomara que o eco de minha voz vibre para todos os que estão na solidão, lembrando que a agonia na terra prepara para as alegrias no céu e que o sofrimento é apenas a casca de um fruto delicioso que dá coragem e resignação. Minha voz lhes dirá que sobre o pobre leito em que se aloja a miséria estão os emissários de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não existe dor que não se possa suportar, com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Dirá ainda para se ouvirem as queixas, se juntando às preces
e compreenderem que há nessa mistura uma piedosa harmonia, muito diferente das entoações culpadas das queixas se misturando às blasfêmias. Um de seus bons espíritos quis me ceder seu lugar esta noite. Quem cedeu o lugar foi Santo Agostinho, pelo médium ao qual tem o hábito de se comunicar na sociedade. Assim, é a minha vez de lhes dizer algumas palavras sobre o progresso de sua doutrina, que deve ajudar aqueles que encarnam entre vocês para aprenderem a sofrer. O Espiritismo será o esteio indicador que eles terão como exemplo e palavra. Então, as queixas se transformarão em gritos de alegria e choros de felicidade. Pelo que você diz, parece que seus sofrimentos não eram a expiação de erros anteriores. Não eram uma expiação direta, mas estejam certos de que toda dor tem uma causa justa. Aquele que vocês conheceram tão miserável foi bonito, grande, rico e bajulado. Tive bajuladores e cortesãos. Era vaidoso e orgulhoso. Antigamente fui muito culpado. Reneguei Deus e fiz mal a meu próximo. Mas já expiei cruelmente. Primeiro no mundo dos espíritos e depois sobre a terra. O que sofri durante apenas alguns anos em minha última e curta existência, já tinha sofrido durante uma vida inteira até a extrema velhice. Por meu arrependimento, entrei em graça diante do Senhor, que se dignou me confiar várias missões, e a última vocês conhecem. Pedi-a para terminar minha depuração. Adeus, meus amigos. Voltarei algumas vezes entre vocês. Minha missão é de consolar e não de instruir. Mas há muitos aqui que têm feridas escondidas e que ficarão contentes com minha vinda. Marcel, o guia do médium, pobrezinho sofredor, fraco, cheio de feridas e disforme. Quantos gemidos fez ouvir nesse asilo da miséria e das lágrimas? E, apesar de tão novo, como era resignado e como sua alma já compreendia o objetivo de seus sofrimentos. Bem sabia que, além do túmulo, o esperava uma recompensa por tantas queixas sufocadas. Assim, pedia em favor daqueles que não tinham, como ele, a coragem de suportar seus males, daqueles principalmente que lançavam blasfêmias e não preces ao céu. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Sem dúvida, os membros convulsionados se torciam e mostravam aos assistentes um corpo deformado se revoltando contra a morte, a lei da carne, que quer viver mesmo assim. Mas um anjo planava acima do leito do moribundo e cicatrizava seu coração. Depois levou sobre suas asas brancas esta alma tão bela, que escapava do corpo disforme, dizendo: glória a vós, ó meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e gritou: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me deu a missão de aprender e sofrer. Suportei dignamente a prova? E agora o espírito da pobre criança retoma suas proporções, plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem. Completamente separado da matéria e das impurezas, está perto de vocês. Fala-lhes, não mais com voz sofredora e queixosa, mas com vigorosa entonação. Os que me viram me olharam como uma criança que não lamentava. Encontraram a calma para seus males e seus corações se fortificaram pela doce confiança em Deus. Esse era o objetivo de minha curta passagem pela terra. Santo Agostinho.